Muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. E aproveitem bastante as nossas partilhas, os conteúdos que são conversados e tudo aquilo que a gente fala aqui que é para colaborar com o crescimento profissional, com o crescimento pessoal de todos vocês. Hoje é um dia mais tranquilo, né? Hoje tem final de Copa do Mundo, inclusive, e eu vou aproveitar desse momento para trazer também um ponto importante no desenvolvimento de uma carreira e principalmente no mundo que a gente vive, acaba sendo fundamental adquirir ou pelo menos potencializar essa característica. E eu estou falando da flexibilização, da flexibilidade, né? Mas por quê? Eu vou usar como exemplo 2 treinadores da Copa para a gente falar um pouco disso. Eu vou usar de um lado o Tite do Brasil e do outro o Scaloni, que é o técnico da Argentina que está na final hoje. A respeito do Tite, o que nós vemos? Como nós podemos avaliar? Mesmo quem não gosta de futebol, a coisa vai ficar bem simples assim de entender, né? Ou não entende, vai ficar uma coisa bem simples que é realmente para servir como ilustração. A gente vinha no decorrer da competição, o Brasil começou a jogar, não jogou bem, né, em vários jogos, fez um jogo bom contra a Coreia, mas era um adversário mais fraco e tudo mais. E o que a gente percebia? O Tite tinha um esquema tático, onde ele pegava um lateral, trocava por um lateral, ou às vezes por um zagueiro, porque não tinha outro lateral, mas para fazer a mesma função. Aí tinha um atacante, precisava tirar o atacante, colocava outro. Tirava um meio, colocava outro. Tirava um ponta, colocava outro. Então assim, se via que era uma seleção muito previsível, uma seleção que não procurava se adaptar muito ao adversário que enfrentava. Resultado, acabou caindo contra a Croácia, um time que jogou muito fechadinho no meio de campo e faltou para o Brasil criatividade para furar esse bloqueio. Conseguiu fazer um gol, mas deixou que tomasse outro, né, quase no fim da prorrogação. Então jogou mal ali, talvez com um toque de genialidade do Neymar, conseguiu fazer aquele gol e estava tudo encaminhado para classificar, mas tomou o gol em seguida. E com relação ao Scaloni, o técnico da seleção argentina que joga contra a França, se a gente pega o acompanhamento da seleção argentina no decorrer da Copa, ele começou o time com alguns jogadores jogando de um jeito, não deu certo, perdeu para a Arábia Saudita, depois foi mudando, foi adaptando, trocou um, trocou outro, pegou ali grandes medalhões do time argentino, colocou no banco sem nenhum problema e foi se adaptando, foi flexível às características dos adversários que vinha enfrentando. Então, só que não era só trocar uma peça por outra que desempenhava a mesma função. Ele organizou e reorganizou seu time taticamente muitas vezes. Então, por isso que eu quero chamar a atenção para esse ponto hoje. Usando como exemplo esses 2 técnicos e a Copa que está bastante em alta, o quanto a flexibilidade é importante, principalmente num mundo em que a gente vive, que todos os dias as coisas mudam muito. A gente vive num mundo de notícias rápidas, de atitudes rápidas, de imediatismo. Então é necessário que tenhamos uma capacidade de nos adaptar, de sermos flexíveis às mudanças e às mudanças de condição, inclusive do nosso próprio negócio, do nosso próprio emprego, né, do local onde a gente está e onde a gente convive com as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje você conversa com uma pessoa que tem uma opinião X, com outra que tem opinião Y, com a outra que tem opinião Z, e a gente tem que saber conviver com todo esse tipo de pessoas que pensam muitas vezes diferente de nós. Então, eu chamo a atenção para isso hoje. O fato de ser turrão muitas vezes ou implacável demais em algumas questões me fez sim tomar muita cabeçada, para dizer a verdade. E eu fui aprendendo talvez da maneira mais difícil que ser flexível é necessário, porque eu acabei me prejudicando algumas vezes
por assumir uma postura dessa forma. E eu não estou falando aqui de valores, tá? Valores a gente realmente, nos valores que a gente acredita, não dá para ficar mudando toda hora, né? São valores, são bases do nosso crescimento pessoal, do nosso crescimento profissional, são bases da nossa vida. Agora, maneiras de trabalhar, maneiras de conviver, capacidade de conversar com uma pessoa ou com outra que pensa diferente, isso a gente precisa ter. Eu acredito e defendo que é necessário que a gente tenha esse tipo de postura se a gente quer viver num mundo como o mundo que nós vivemos hoje, porque senão a convivência fica praticamente impossível se nós não soubermos nos adaptar. Então, deixo aqui esse recado e essa reflexão, esse pensamento neste dia, para que colabore, é claro, com a vida de vocês, que colabore com o dia a dia de vocês, com os relacionamentos interpessoais de vocês, seja no trabalho, seja na família, seja com os amigos, seja onde for. É importante sermos flexíveis, é importante mudarmos a nossa organização tática, mudarmos o nosso jeito de jogar o jogo da vida, digamos assim, quando alguma flexibilidade é exigida de nós. Então, deixo aqui meu abraço, deixo aqui meu bom dia para vocês, desejando que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se vocês conhecerem alguém que gostaria de, ou que precisaria de receber algumas palavras como essa durante o dia, convida a pessoa para participar do grupo também. Acredito que vai ser importante. E deixo aqui então meu abraço. Um ótimo dia para todos, que Deus abençoe e sigamos firmes e fortes, com fé de que tudo vai dar certo para as nossas vidas. Um abraço, fiquem com Deus.